Paz do Senhor, meus amados. Vamos ler um versículozinho. Tiago 4:7 diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meus amados, para que a gente seja ricamente abençoado, a gente tem que aceitar a palavra de Deus ao pé da letra. Não somente aquelas palavras boas. Vou te dar vitória, você vai ser feliz, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo quando você se corrigir, não é? Não, isso aí são paliativos. A gente não quer paliativos. Olha, tem uma história muito engraçada que conta-se, né? Isso aí não é bíblico nem nada, mas é engraçado, né? Conta-se que um médico, ele lidava com um paciente. E aquele paciente tinha uma ferida. E aquela ferida, como o paciente era muito rico, ele fazia somente o paliativo. Limpava ao redor e deixava lá né? No caso, seria o carnegão, né? Veja bem, só porque o homem era muito rico, ele se mantinha daquele dinheiro. Por isso existia esse massacre, porque se ele tirasse, ele ia perder aquele cliente. Quando foi um dia, o médico não pôde ir, né? Aí foi o filho. Quando chegou o filho, que tinha a mesma profissão, olhou a situação e disse: gente, meu pai não viu isso não. Aí foi, né, no âmago, arrancou, tirou aquela raiz, né? Aquela pessoa gemeu muito, mas quando tirou e limpou, aquela pessoa ficou curada. Inclusive, o pai deu muito brabo, viu? Deu muito brabo porque disse que acabou aquela boquinha, né, meus amados? Isso aí é apenas uma ilustração, mas que tem um fundo de verdade, né? Porque, veja bem, para a pessoa ir na raiz, às vezes dói, massacra, geme, mas também compensação, cura e cicatriza. A palavra de Deus falou para nós: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, né? Então, nós sabemos que resistir a Deus é se submeter à vontade de Deus. Não é? Quantas vezes vem atitude na gente, porque a gente herdou a natureza de Adão. Se a gente der lugar à carne, a gente bate boca, a gente de coisa, bebê, mas Jesus é que arrocha o nosso parafuso, né? Porque Jesus, a gente tem que submeter-se a Deus, né? Obedecer a Deus, né? E não dar lugar à carne, né? Quando você dá lugar à carne, à velha natureza, você está ali, o inimigo vai lhe usar para fazer a maior cirandinha e lhe tirar do plano, do centro da vontade de Deus. Então, a palavra Tiago disse assim: se submeta a Deus e resista ao diabo, que quer dizer, resista ao mal, resista à tentação, resista às falcatruas e se submeta a Deus. Porque quando você se submete a Deus, se sujeita, Deus vai te dar vitória, né? E quando você dá lugar ao diabo, fazendo as coisas que Deus não se agrada, você vai, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então o inimigo botou aquilo ali pequenininho, aí você cedeu, aí ele vai fazendo a ruptura ao ponto de linear de tal maneira que às vezes não tem nem mais volta, né? Mas quando você se submete a Deus, Deus te guarda, te livra, te protege, né? E corta o arco do forte, que é aquele laço que o inimigo fez para lhe prender, lhe amarrar e lhe afastar de Deus, tá certo? Então resista ao diabo, não é? E se submeta a Deus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Fica com Deus, queridos.